Olá, gente peregrina, gente membrezina, gente pixina, gente paraquedina. Professor, os manuscritos de Qumran são críveis? Bem, é um tipo de pergunta estranha. Em que sentido seriam críveis? Primeiro, vamos falar um pouquinho sobre os manuscritos de Qumran. Muita gente não conhece, nunca ouviu falar. Só tem alguma informação sobre eles quem lida academicamente com Bíblia ou quem frequenta os ambientes onde, de um modo ou de outro, é interessante trazer à tona, pelo menos, a expressão Qumran. Se o conhecimento de fato a respeito disso está presente ou não é outra história. Mas, em meados do século XX, foram descobertas em cavernas na região próxima ao Mar Morto uma série bastante grande de fragmentos de textos antigos. Agora, por volta de 1948, várias cavernas. Então, os chamados manuscritos de Qumran são fragmentos, na maior parte, há textos preservados, poucos, mas há um ou outro. A grande parte são fragmentos, centenas e centenas e centenas de pedaços de fragmentos de textos antigos, e foram localizados nessa região de Qumran em diversas cavernas. Os manuscritos, inclusive, são nomeados em função do número da caverna, caverna 4, caverna 7 e assim por diante. Foram encontrados fragmentos de muitos textos do Antigo Testamento, fragmentos de textos que não são do Antigo Testamento, textos completos que não são do Antigo Testamento, um rolo bastante extenso de Isaías, com 7 metros de extensão. Então, é um material muito riquíssimo. Quando se datou esse material, se chegou à conclusão de que eles datavam de entre o século II antes de Cristo até um pouco depois, e havia algum material um pouco mais recente, mas eram textos muito antigos. Na média, século II antes de Cristo, mais ou menos a época da redação de Daniel, por assim dizer. Essa descoberta é uma descoberta muito importante, porque, a despeito de a gente não ter localizado o Antigo Testamento inteiro aí, nós encontramos fragmentos de quase todos os textos do Antigo Testamento. Fragmentos. Em alguns casos, pedaços do que hoje são versículos. Muito pouca coisa mesmo, na maior parte dos casos. Mas alguns fragmentos muito importantes. Por exemplo, fragmentos de Deuteronômio 32, verso 8 e 9, onde se demonstra que no hebraico não constava segundo os filhos de Israel, mas segundo os filhos de Deus. Então, há manuscritos bastante importantes aí. Mas o que é fundamental é que os manuscritos inteiros do Antigo Testamento que a gente tinha datavam de 1000 anos depois de Cristo. Nós temos 3 manuscritos completos, bem preservados do Antigo Testamento, mas eles foram copiados 1000 anos depois da era cristã. Então, quando nós encontramos os manuscritos do Mar Morto, ou os manuscritos de Qumran, nós demos um pulo de 1200 anos para trás. Pena que os textos não estão inteiros, completos, na sua esmagadora maioria. Mas é uma descoberta absolutamente fantástica. No campo bíblico, provavelmente a maior descoberta do século XX. E talvez uma das maiores descobertas no campo bíblico de todos os tempos.
Esses textos, como eu disse, eles são testemunhos de textos do Antigo Testamento e, em grande parte, mostram que houve sim adulteração com o passar do tempo, mas menos do que se esperava, do que se cogitava, e textos de outras tradições judaicas. Há uma tradição explicativa hegemônica que apresenta a explicação de que esses textos eram a biblioteca de um mosteiro essênio. Me parece que se trata de uma interpretação hegemônica. Acho que todas as pessoas com quem você lidar e tiver algum nível de conhecimento de Qumran, vai vincular os manuscritos aos essênios. Nunca me encantei por essa explicação, não é a explicação que eu acho melhor, mas é apenas acho, nunca me detive, ah, heuristicamente sobre isso, nunca me despertou uma intenção para além de uma curiosidade acadêmica, então eu nunca enveredei por tentar determinar a origem desses manuscritos, mas li literatura alternativa sobre a datação, por exemplo, quem escreveu os manuscritos do Mar Morto, do Norman Golby, que defende uma tese completamente diferente da hegemônica, e aqui eu não estou dizendo qual das duas está correta, eu só estou dizendo que eu não me deixo encantar pela tese hegemônica. A rigor, as teses hegemônicas quase nunca me encantam. Mas, na opinião do Norman Golby, que eu não sei se prevalece, é a opinião dele quando ele escreveu aquela obra, uma obra volumosa, inclusive. Se tratava de a Biblioteca de Jerusalém. Quando os romanos foram destruir Jerusalém, os administradores da cidade reuniram a literatura de Jerusalém em cavernas do Mar Morto com o objetivo de preservá-la. Isso explicaria por que há tanta coisa misturada. Há textos de tudo quanto é pensamento e perspectiva e teologia nesse material. É um material muito eclético. Não há nenhuma uniformidade de nenhuma natureza nesse conjunto considerável de materiais. E o Norman Golby também dizia que o que se apresentava como mosteiro essênio, para ele era um forte. Então, nunca, absolutamente nunca me interessei por destrinchar essa história, porque não é o meu campo de especialidade, eu teria que admitir quem dos especialistas está dizendo a coisa certa. Mas o pessoal que lida com os manuscritos assume uma determinada teoria e desenvolve as suas explicações a partir disso. Acho isso bastante temeroso sempre. Uma exegese que dependa de informações externas, normativas, autoritárias. Autoritárias no sentido de que se vendendo com um grau de autoridade que não pode ser questionada. Tanto é que se você questiona, você é mal visto. Acho bastante frágil. Por isso nunca me interessei. Agora, o que dizer desses textos? Em que sentido eles são críveis? Há duas coisas a se considerar. São críveis as explicações que são dadas para esses manuscritos? Bem, se você não é um especialista, ou você acredita ou você não acredita. Você não é especialista. Alguém inventa a explicação. É a Biblioteca dos Essênios. Alguém inventa outra explicação. É a Biblioteca de Jerusalém, por isso é eclética, foi preservada na época da guerra. E como Jerusalém foi totalmente destruída, ninguém voltou lá para pegar. Então, você vai ter que crer numa das duas explicações, porque não há outra forma de lidar com elas, é crer. Porque ninguém que lida com os manuscritos são especialistas em arqueologia, só os arqueólogos. Mas o pessoal que interpreta e cataloga isso, esse pessoal precisa acreditar numa dessas teorias. Principalmente o pessoal de terceira, quarta, quinta linha, né? Só as formiguinhas que trabalham com esse material e produzem artigos tentando dar conta deles. É o pessoal que tem que acreditar nessas explicações. Então, nesse sentido,
é crível, porque se você não acreditar numa determinada explicação, para a qual você não tem competência, de formular qualquer alternativa, você não pode lidar com o material. Então, lidar com as explicações sobre o que era aquele conjunto de textos exige crença, digamos assim. Mas a pessoa não deve ter perguntado nesse sentido. Quando ela diz: "Professor, são críveis", eu acho que ela está perguntando sobre o conteúdo, porque você tem o material canônico, você tem o material deuterocanônico, o material que está na Bíblia Católica, que na verdade é canônico, diga-se de passagem, é canônico. Dizer que é deuterocanônico é uma bobagem colossal. Não há diferença nenhuma entre Macabeus e Gênesis. É porque um é o cânon ampliado, o outro é o cânon restrito. Lutero aqui esquartejou a Bíblia. Mas, para fazer distinção, eles são chamados de deuterocanônicos. Então você tem o material canônico comum à Bíblia católica, a Bíblia protestante, a Bíblia ortodoxa, que me disseram não é uma Bíblia exatamente, já que ela está esquartejada, espalhada em textos litúrgicos, pelo que o professor Graham nos disse aqui numa live sobre a Igreja Ortodoxa. Você tem o material deuterocanônico, que se encontra na Bíblia Católica. Você tem os apócrifos, que não estão nem na Bíblia Católica, nem na Bíblia Protestante, e eventualmente estão em outros cânones, mas são chamados de apócrifos: Enoque, Ascensão de Moisés, Ascensão de Isaías, Atos de Paulo, uma série de apócrifos. E agora você tem uma quarta categoria, que seriam os manuscritos de Qumran. Ainda tem os targums, as traduções para o aramaico, mas não vamos envolvê-los, porque eles são versões dos textos. Então, digamos que se é um targum de Gênesis, a derivação é canônica. O problema é se a tradução está correta ou não. A não ser que nós queiramos tratá-los como um escopo, e então teríamos que introduzir aqui também a Septuaginta e a Vulgata. Então vamos fazer isso. Vamos atender a todos os gostos. Você tem o material canônico hebraico, o material canônico em grego, então Antigo Testamento, Novo Testamento. Você tem os textos deuterocanônicos, você tem a tradução para o grego, a Septuaginta, você tem a tradução para o latim, a Vulgata, mas tudo isso é cânon. Targum, Vulgata, 70, Tanar, tudo é o Antigo Testamento. Então não faz muito sentido essa distinção. Faz mais sentido a distinção a gente falar o Tanar, Antigo Testamento, os deuterocanônicos, que não estão no Tanar hebraico, estão no cânon cristão, então nesse sentido faz sentido a distinção, os apócrifos e agora os manuscritos de Qumran. É literatura religiosa, literatura política, tudo isso é literatura político-religiosa. Algumas pessoas usam 2 pesos e 2 medidas, são religiosos. Então, se trata do texto religioso que ele trata como válido, então é crível, o resto não. Então, por exemplo, para um protestante, o Antigo Testamento protestante é crível, mas os 7 livros a mais na Bíblia Católica não são críveis. Então, Crônicas é revelação de Deus, e Macabeus não, mas é a mesma coisa. Macabeus provavelmente guarde mais historicidade do que Crônicas. Crônicas é fraude do primeiro ao último capítulo, mas por uma ideologia do crente protestante, Crônicas é crível e Macabeus não. Ou seja, é uma estupidez completa. Ampliando, quando protestantes e católicos se tornam amiguinhos em face de terceiras literaturas, por exemplo, os apócrifos, eles poderão dizer que o material deles é crível, mas os apócrifos não. Como se fosse muito diferente você
ler textos de Jesus ressuscitando um passarinho, isso não é crível, mas Jesus ressuscitar a filha de Jário é crível. Qual é o critério? Qual é o critério? Isso não é sério. Não há nenhum nível de seriedade nisso. Isso é um jogo, uma brincadeira de criança, mas uma brincadeira no sentido de que há determinadas regras. Por exemplo, quando eu era criança, nós jogávamos bola de gude. Então nós comprávamos bola de gude e jogávamos. Quando você ia jogar bola de gude com alguém, antes de começar o jogo, você discutia com a pessoa. Vai ser a brinca ou vai ser a vera? Se for a brinca, você joga o jogo, ele pode ganhar as suas bolas, você pode ganhar as bolas dele. Terminou, você pega as suas, desde o início eram suas, ele pega as dele, ou seja, ninguém fica com uma do outro. Era uma brincadeira, a brinca. Mas você pode decidir com a pessoa que vai ser uma brincadeira a vera. Então você joga todas as bolas de gude que você perder para o outro, você vai perder, ele vai levar para casa. Você nunca mais vai ver essas bolas de gude. É uma brincadeira, mas é a vera. A religião é isso, é uma brincadeira a vera. É uma brincadeira, não tem fundamento nenhum do ponto de vista da historicidade, as coisas em que a religião acredita nunca aconteceram, mas eles brincam como se acontecesse, como se tivesse acontecido, e o que eles dizem sobre aquilo fosse verdadeiro. Então eles dizem, Jesus ressuscitou a filha de Jairo. Por quê? Porque está escrito no meu livro de brincar a vera. Mas Jesus não ressuscitou passarinho porque está no livro que a gente não aceita na nossa brincadeira. Ou seja, isso não é sério. Se você acha que é sério, vá brincar a vera. Mas não me parece sério. É a mesma coisa de você dizer que quando Jesus faz um milagre é de Deus, mas quando ali no centro kardecista alguém faz um milagre é do diabo. Essas coisas não são sérias. Não dá para levar religioso a sério. Só leva religioso a sério quem está no jogo. Ou quem tem interesse político nos religiosos, que aí finge que leva a sério. Porque ninguém leva religioso a sério. Você finge que leva. A não ser que você seja um religioso daquele time, ou você então seja um religioso lutando contra aquele time que é Deus contra o diabo. Ou seja, é um circo. Então não faz sentido você dizer que as coisas são críveis porque estão num livro religioso tal, mas não são críveis porque estão no outro. Então, se está no evangelho canônico, é crível. Se está no evangelho apócrifo, não é crível? Como assim? Não, não faz sentido. Então, tudo é crível, professor? Bem, para mim, nada é crível. Mas uma prática que seria um pouco coerente seria: sou religioso, tudo que falar sobre Jesus é crível. Então, os apócrifos são críveis, os manuscritos de Qumran são críveis, tudo é crível. A minha opção, que me parece igualmente ética, é o contrário: nada é crível. Tudo é construto cultural, tudo é ficção das comunidades. Então, é ficção canônica, ficção apócrifa, ficção deuterocanônica e ficção da comunidade dos textos de Qumran. Você precisa lê-los, precisa entender o que está dito. No caso de manuscritos de Qumran vai ser difícil, porque são fragmentos, pedacinhos. Agora, há textos completos, né? Há o rolo do templo, o documento de Damasco, há textos completos ali, em cima dos quais se constrói um monte de teoria. E eu não dou muita bola para essas teorias, porque quando esse pessoal pega os textos bíblicos, para mim não entendem direito. E se não entende direito o texto bíblico, como é que entende direito os textos de Qumran? Eu olho tudo isso com muita suspeita, na melhor das hipóteses, muita parcimônia. Mas, eventualmente, o equivocado estou eu. Sempre tem que estar claro para todo mundo que me ouve que eu é que posso estar errado. Eu só sou sincero. Eu não vou dizer para vocês que levo a sério os estudos sobre Qumran só porque é bonito dizer. Eu estou dizendo que eu não levo. Agora, eventualmente, o errado estou eu. Era para eu levar, porque o pessoal sabe do que está falando, mas eu desconfio. As traduções bíblicas são horrorosas. As exegeses bíblicas são horrorosas. Por que que os estudos de Qumran seriam perfeitos? Não, eu duvido, eu desconfio, eu coloco em xeque.
Mas está aí, o pessoal deve ler, o pessoal deve comprar, o pessoal deve estudar, porque eventualmente eu é que estou completamente equivocado. Mas não acho que qualquer verdade metafísica, religiosa, teológica, será resolvida em Qumran. Qumran é importante para a gente verificar o estado de preservação de textos do Antigo Testamento. Aí são muito importantes. Como eu mencionei, o fragmento de Deuteronômio 32 é um fragmento importante, que já atesta um fenômeno. O texto hebraico original, tudo indica, dissesse que Deus distribuiu, Yahvé, né, Eliom, distribuiu às nações conforme o número dos filhos de Deus. Hoje está escrito filhos de Israel. No hebraico de hoje, está os filhos de Israel. Obviamente, uma fraude. Na Septuaginta, então, se a gente não tivesse os manuscritos de Qumran, já teria informação pela Septuaginta de que alguém achou esquisito e trocou para anjos de Deus. Então, no hebraico estava filhos de Deus, o judeu achou aquele esquisito, botou anjos de Deus. Mas no manuscrito de Qumran, parece que está preservada a versão mais antiga, inclusive, do que a Septuaginta, apesar dos manuscritos de Qumran serem posteriores, em tese, à Septuaginta, que é filhos de Deus. Então, a gente pode corrigir o texto hebraico a partir dos fragmentos de Qumran. Então, é um material técnico importante por isso, mas não é importante em nenhum sentido teologicamente falando. A não ser que você queira fazer uma seita pseudo-acadêmica para tirar verdades dos manuscritos de Qumran. Aí é mais uma seita religiosa, esotérica, pseudocientífica, essas coisas que as pessoas têm todo o direito de fazer. Se isso trouxer alguma alegria, que façam. Quem sou eu para dizer não faça? Eu não vou fazer. Não me interessa extrair verdade teológica, verdade metafísica, verdade filosófica de texto nenhum. Eu quero é compreender o que esse pessoal pensava no passado. E o trabalho crítico, técnico, que não é de minha competência, o trabalho de expurgar o texto bíblico dos erros de copistas, que é feito pelos especialistas, o pessoal da crítica literária da Bíblia, é um trabalho fenomenal. Tanto é que eu acabei de ganhar de presente do Robson Ribeiro Gonçalves, membro do canal. Ele me deu esse material aqui de presente, a Bíblia Quinta. É o livro de Gênesis da Bíblia Quinta. Então, se você olha dentro, é o texto de Gênesis, ó, o texto hebraico de Gênesis. O texto hebraico. Isso aqui é o texto mais importante do planeta para quem vai mexer com o livro de Gênesis. O Robson escreveu ao mestre Oswaldo, o necromante, exemplo de coerência e de engajamento. Robson Gonçalves, novembro de 2022. Esse material, que está substituindo esse outro material aqui, essa aqui é a Bíblia Sacra, aí era completa, veja o tamanho dela, ó. Isso aqui é só Gênesis. Isso aqui é a Bíblia completa. Esse material, Bíblia Quinta, está substituindo esse aqui, Bíblia Sacra, que contém a Bíblia Quarta, a quarta edição do texto do Antigo Testamento. Esse material já vai contemplar, na sua crítica, no aparato crítico, na nota de rodapé, as descobertas do manuscrito de Qumran. Então, há um avanço aí de conhecimento em termos da preservação do texto bíblico. Então, os manuscritos, como descoberta, como testemunho histórico, são fundamentais. Mas como fonte para verdades religiosas, serve para nada, assim como o Antigo Testamento também não serve para nada. Porque quem acha que vai usar o texto do Antigo Testamento para tirar da liberdade religiosas, está muito enganado sobre o estatuto desse texto. Verdades religiosas são ficções, invenções, que a história humana produz no seu transcorrer, no seu desenvolvimento. Não há revelação nenhuma ali, não há verdade nenhuma ali, é ficção. Só ficção. Nada mais do que ficção. Mas a Bíblia não é crível no sentido de que as pessoas não acreditam? Então, os manuscritos de Qumran também são. Quem quiser acreditar,
que acredite. Mas, acredite, nunca é nem na Bíblia, nem nos manuscritos. É no que meia dúzia de iluminado diz da Bíblia. Os crentes não são crentes na Bíblia. São crentes no que os pastores dizem da Bíblia. E se a pessoa se tornar crente dos manuscritos de Qumran, também não será crente de manuscrito nenhum. Vai ser crente do que algum iluminado diz dos manuscritos. Porque religião é isso. Um fala e 1000 repetem. Se você gostou, clique no joinha, deixe o seu comentário, compartilhe o vídeo com sua rede de contatos, torne-se membro do Clube de Membros da Tenda do Necromante. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.